Sejam muito bem-vindos ao episódio 7 da nossa série O que é o pecado. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo nos efeitos bem reais da queda e como eles se espalham em 4 direções diferentes. O tema é esse: as consequências do pecado. Sabe, basta olhar em volta, ou na verdade olhar pra dentro da gente, o mundo parece que não tá funcionando direito, né? E, sendo bem sincero, muitas vezes nós também nos sentimos assim. A grande questão é, por quê? De onde vem tudo isso? Relações que se quebram, a culpa que pesa, os vícios, a injustiça, a violência, o medo, a vergonha. Qual é a raiz disso tudo? Olha, é muito comum a gente ouvir explicações, né? Ah, é uma falha no sistema, ou é trauma, ou é um problema social. E sim, essas coisas podem até fazer parte do quadro. Mas a Bíblia vai mais fundo. Ela dá um nome para essa causa raiz: pecado. E aqui a gente precisa encarar uma verdade que é sim bem séria, mas ao mesmo tempo libertadora. O pecado tem consequências, consequências de verdade. Diante de Deus, na nossa história e até na eternidade. E entender isso é fundamental, porque sem esse diagnóstico, a gente não entende de verdade por que a figura de Cristo é tão essencial. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. A ideia central aqui é que o pecado é como uma explosão, sabe? Ele causa um dano que se espalha em 4 direções. Primeiro, na nossa relação com Deus. Segundo, dentro de nós mesmos. Terceiro, nos nossos relacionamentos com os outros. E quarto, no mundo ao nosso redor. E olha, eu sei que o assunto pode parecer meio pesado, mas é importante guardar uma coisa. A Bíblia só mostra o tamanho do problema para a gente poder entender o quão incrível é a solução, a grandeza da graça. Vamos começar pela primeira e talvez a mais fundamental de todas as consequências. O pecado, na sua essência, antes de mais nada, é uma ofensa contra Deus. É algo que quebra a comunhão, que cria uma distância, uma alienação. E o profeta Isaías, olha, ele vai direto ao ponto. Ele deixa claro que o problema não é externo, não são as circunstâncias da vida. A barreira, esse abismo que se forma entre a humanidade e o Criador, a causa são as nossas próprias iniquidades. É algo que vem de dentro. E o que é fascinante é ver como Gênesis 3 descreve essa ruptura passo a passo, de uma forma muito concreta. Pensa bem, antes existia comunhão total. Aí, com o pecado, vem a vergonha. Logo depois, o medo. E o que o medo faz? Leva a gente a se esconder, a fugir. O resultado final, a expulsão do jardim. Fica claro que pecar não é só fazer uma coisinha errada. É romper o relacionamento com aquele que é santo. Agora vamos para a segunda direção do dano. E aqui a coisa fica ainda mais profunda. O pecado não para na superfície, no nosso comportamento. Ele vai lá no fundo, atinge os desejos, as intenções, os afetos. E o resultado disso é o que a Bíblia chama de morte espiritual. E o apóstolo Paulo usa uma palavra muito forte para descrever isso: salário. Pensa nisso. Como um pagamento que se recebe por um trabalho, o pecado tem uma consequência inevitável e, segundo a Bíblia, merecida: a morte. E essa não é uma ideia nova, não. É a sentença que vem ecoando desde o início da história humana, lá na queda. Mas calma aí. O que exatamente a Bíblia quer dizer com morte? O primeiro nível é a morte espiritual. E isso é importante. Não significa que a pessoa deixou de existir. Claro que não. Significa que, por dentro, ela está desconectada, separada da vida que flui de Deus. E essa passagem de Efésios é, fundamental para a gente entender isso. Presta atenção no que Paulo diz. Ele não fala que as pessoas fazem coisas erradas. Ele diz que elas estão mortas em seus pecados. É uma condição, um estado de ser. Isso muda tudo, percebe? O problema não é só corrigir um comportamento ruim com mais força de vontade. O problema é uma condição de morte que precisa, desesperadamente, de vida. Então, para a gente organizar as ideias, a Bíblia fala da morte em 3 níveis. Primeiro, a morte espiritual, essa separação interna da vida de Deus que a gente acabou de ver. Segundo, a morte física, que entrou no mundo como algo estranho, uma consequência direta da queda. E terceiro, a morte eterna, que é o juízo final para quem permanece separado de Deus. Ok, agora vamos ver como essa ruptura se espalha, como ela vai para fora, afetando os nossos relacionamentos e até o mundo em que a gente vive. Lembra que eu falei que o dano do pecado é explosivo? É exatamente isso, ele não fica contido. Tiago descreve esse processo de uma forma que parece começar pequena, mas termina em desastre. Tudo começa com um desejo desordenado lá dentro. Esse desejo, quando a gente alimenta ele, dá à luz o pecado. E o pecado, depois de crescer, gera a morte. É uma progressão que a Bíblia chama de fatal.
E Paulo, então, amplia essa visão para uma escala cósmica. Não é só a humanidade que sofre, a própria criação, o mundo natural foi afetado, foi sujeito à corrupção por causa do pecado. Essa imagem que ele usa, da criação gemendo, como em dores de parto, é de uma força incrível. Ela mostra o quão profunda é essa ruína. Toda a desordem, a dor, a decadência que a gente vê na natureza são ecos daquela queda original. E todas essas rupturas com Deus dentro de nós, com os outros e com o mundo, tudo isso aponta para uma consequência final e a mais séria de todas. A Bíblia é clara ao afirmar que, no fim, haverá um acerto de contas. O ponto central aqui é a certeza. Da mesma forma que a morte física é uma realidade para todo ser humano, a Bíblia ensina que o juízo que vem depois dela também é uma realidade inevitável. E a visão que João tem lá em Apocalipse só reforça essa seriedade. Isso aqui não é tratado como um mito ou uma simples metáfora. É a descrição de um tribunal final, o momento em que tudo é trazido à luz, diante de um Deus que é perfeitamente santo e justo. Mas antes da gente fechar, é muito importante a gente corrigir algumas ideias distorcidas que são bem comuns hoje em dia. Por quê? Pense bem. Se o diagnóstico estiver errado, o remédio que a gente busca também vai estar. Por exemplo, é muito comum ouvir que pecado é só um sentimento, algo como pecado é aquilo que me faz sentir mal. Mas o diagnóstico bíblico é outro. Pecado é uma ofensa real contra a santidade de Deus. A nossa cultura também tende a dizer que o problema principal é o trauma. A Bíblia, sem negar o trauma, vai mais fundo e diz que o problema raiz é a culpa e a morte espiritual. E por isso, se a solução que o mundo oferece é a autoajuda, a solução de Deus tem que ser outra coisa, a redenção. E tudo isso nos leva à pergunta mais importante que existe. Se o diagnóstico é tão sério assim, morte, culpa, separação, juízo, onde é que a gente encontra esperança? Onde é possível encontrar a vida e o perdão que são tão necessários? E a boa notícia, a melhor notícia de todas, é que Deus não nos abandonou só com o diagnóstico. Ele mesmo providenciou a cura. No nosso próximo encontro, a gente vai conectar todos esses pontos com o coração do Evangelho. Então, hoje nós vimos as consequências: separação, morte e ruína. No próximo, a gente vai ver a resposta de Deus para toda essa tragédia. O tema vai ser pecado e graça. Como é que Cristo lida ao mesmo tempo com a nossa culpa e com a nossa corrupção de uma forma que é perfeitamente justa e cheia de graça? Fica com a gente para descobrir.